valorzinho de X e achei. Então, eu preciso de colocar esse coeficiente? Não precisa, não tem necessidade. Mas se você quiser, só que eu tenho que lembrar que esse coeficiente aqui, ele multiplica tudo, a composto inteiro. Então, se eu for levar em consideração esse coeficiente, eu tenho que multiplicar pelos dois elementos. Então, para achar o número de oxidação, eu não preciso de pegar esse coeficiente. É só eu pegar a substância, separar eles e fazer. Então, aqui ficaria 2 vezes x, que o ferro não tem NOx fixo, mais 3 vezes menos 2. É igual a zero. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma carguinha aqui, então eu vou igualar a zero, tá? Resolvendo essa questão do x, eu vi que o NOx do ferro deu mais 3, tá? Então, aí eu vou comparar elemento por elemento. O ferro, de 0, ele passou para mais 3. Opa, mudou o seu número de oxidação. Então, quer dizer que aí então, já ocorreu alguma coisa aí. Então, se o NOx aumentou, ocorreu uma reação de oxidação. Então, aqui na setinha vermelha, não sei se tá dando para vocês verem, na setinha não, né? Nessa linha vermelha, ocorreu uma oxidação. Aumentou o NOx do ferro. O oxigênio, de 0, ele passou para menos 2. Então, ela diminuiu, né? Diminuiu o seu número matemático. Então, ele reduziu, ocorreu uma redução. Então, essa reação é uma reação de oxidação, porque teve variação de NOx. Eu tive uma espécie que oxidou, uma espécie reduziu. Quando eu tiver, às vezes eu tenho uma equação enorme, que essa aqui tá pequenininha, eu tenho uma equação enorme, mas se eu analisei NOx por NOx, substância por substância, se eu tiver uma substância que oxida e uma substância que reduz, eu já classifico essa reação como reação de oxidação. Outra classificação, só para a gente lembrar, é uma reação de síntese. Então, é uma reação de síntese e oxidação, por oxidação, tá? Então, eu sintetizo um elemento, ó, uma substância, eu tenho duas substâncias formando um só produto. Então, uma reação de síntese por oxidação. Então, aquelas 4 tipos de reações que nós aprendemos, síntese, decomposição, simples troca e dupla troca, elas podem ou não podem ser também de oxidação, tá? Então, para ser de oxidação, eu tenho que verificar se ocorreu a mudança de NOx. Tá bom? Nunca vi nenhum seriado quando pergunta a reação, quando põe aquelas 4 classificações, tá? Ou é síntese e não mistura. É síntese e oxidação, tá? Quando cai no seriado uma reação para se saber de oxidação, eles querem saber ou os NOx, os elementos, ou quem é o agente redutor, quem é o agente oxidante, quem sofre oxidação, quem sofre redução. É isso que eles perguntam. Eles não misturam qual que é a classificação dessa reação. Nesse caso aqui, então, a classificação de uma reação de síntese por oxidação. Entenderam? Se não ocorreu a variação, se não tivesse ocorrido a variação do número de NOx, seria só uma reação de síntese. Tá bom? Tá? Então, voltando ao que pode ser perguntado sobre esse questionamento de oxidação, sobre esse assunto, é isso aqui, ó. Quem é o agente redutor? Então, turma, sempre agente redutor, agente oxidante, eu sempre vou olhar dos reagentes. Eu não posso pegar o F2 ou O3, não, porque ele é produto, ele já ocorreu, as reações de oxidação já produziu ele. Então, sempre eu vou olhar o que está antes das flechinhas, tá? Sempre, quando me perguntar agente oxidante, agente redutor, eu vou olhar a espécie, os reagentes, tá bom? Então, o agente redutor é o ferro, porque ele sofre a oxidação, ele força o outro a reduzir. E o agente oxidante é o O2, tá bom? Então, tem que ficar bem claro. A espécie que sofreu oxidação, ferro. A espécie que sofreu redução, oxigênio. Tá bom? O2. Então, pra gente finalizar esse assunto, nós temos aqui, ó, o peróxido de hidrogênio, um assunto que caiu no PAS na segunda etapa. Então, vocês lembram que eu sempre falo pra vocês que na segunda etapa eles falam que é assunto acumulativo, então do primeiro e do segundo. Então, o que cai muito do primeiro ano na segunda etapa que vocês vão fazer
né, no final do ano. Então cai ou é assunto de oxidação ou é assunto daquelas propriedades da tabela periódica, eletronegatividade, afinidade eletrônica, raio, né? Então e as ligações iônicas, covalentes, é isso para basicamente que cai, né, de assunto do primeiro ano. E depois o restante, aí cai uma ou duas questões do assunto do primeiro ano, que é isso aqui, ó, oxidação, que ó, esse, né, o ano passado caiu sobre a oxidação, e depois só os assuntos do segundo ano, tá bom? Então vamos lá, ó. O peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, é um poderoso oxidante. A reação 1 e 2, né, a 1 e a 2, a seguir são reações de oxidação, em que o peróxido de hidrogênio age como agente oxidante. Aí tem aqui, então já me falou, então, ó, então prestem bastante atenção no enunciado. Então ele não tá me pedindo se para achar se é óxido, já me falou que é oxidação. Tá. Me deu as reações, falou, nossa, tem o peróxido aqui em cima, tá. Assinale a alternativa que indica o número de oxidação do oxigênio nos compostos 1, 2, 3, respectivamente. Molezinha, tá vendo que questão fácil? No NOx, para achar o NOx de oxigênio. Então vamos lá. No composto 1, tá aqui no H2O2. Lembrem-se que é a única, né, que é uma das duas substâncias em que o oxigênio muda de -2, né? Então aqui, ele está com peróxido, valor de -1. Na substância 2, o H2SO3 não é nenhuma das exceções, então ele tem o valor de -2. Na substância 3, que é H2O, olha lá, ó, tá no H2O, também não é nem o H2O2 e nem o OF2. Então vai ser letra A, -1, -2 e -2, tá bom? Então vocês farão para mim o resumo desse módulo, né? Tranquilinho, tá bom? Farão para mim, vocês vão anexar lá nas atividades do Classroom até às 17 horas, né, de hoje, tá bom? E nós faremos os exercícios agora na próxima aula, agora na videoconferência, faremos juntos esses exercícios, tá bom? Bons estudos, até a próxima!